Você já viu alguém passar de completamente comprometido a agir como se você não existisse? Um dia, eles estão falando, rindo, fazendo planos. No outro, nada. Nenhuma ligação, nenhuma resposta, apenas silêncio. Mas e se eu te dissesse que, quando alguém começa a te ignorar, não é coincidência, é uma escolha? Eles não vão explicar, eles não vão te confrontar. Em vez disso, simplesmente desaparecerão, deixando você se perguntando o que deu errado. Sim, estou falando sobre aquele tipo de distância que parece pessoal, mas não é. Algumas pessoas desaparecem porque não precisam mais de nada de você. Outras se afastam porque seu crescimento as deixa desconfortáveis. E algumas porque nunca estiveram genuinamente investidas desde o início. Mas aqui está a verdade. Você não precisa perseguir, implorar ou exigir uma explicação. O verdadeiro poder está em entender por que isso acontece e se recusar a levar para o lado pessoal. Então, por que as pessoas de repente cortam você da vida delas? E o que isso realmente significa? Fique até o final, porque o último motivo mudará a maneira como você vê tudo. Mas antes de mergulharmos, preste atenção nesta história. Ela ajudará você a entender melhor essa sabedoria. Neste material, apresentamos a história de Ethan. Ethan era o tipo de pessoa com quem todos queriam estar por perto. Amigável, confiável e sempre pronto para ajudar. Mas um dia algo mudou. Suas mensagens ficaram sem resposta. Os amigos que antes o procuravam começaram a se distanciar. Conversas que costumavam ser calorosas agora pareciam frias e forçadas. No início ele pensou, talvez eles estejam apenas ocupados. Mas lá no fundo, uma pergunta o assombrava. Por que estão me ignorando? Frustrado, Ethan visitou seu antigo mentor, Sr. Harris, um psicólogo aposentado conhecido por sua sabedoria. Senhor, Ethan suspirou. Eu não entendo. As pessoas que antes me valorizavam, agora agem como se eu não existisse. O que eu fiz de errado? O Sr. Harris sorriu e entregou a Ethan uma vela e um palito de fósforo. Acenda esta vela, ele disse. Ethan riscou o fósforo e logo a chama tremeluziu na sala escura. Agora, o Sr. Harris continuou. Traga-a para perto desta janela aberta. Ethan fez como dito e em segundos uma rajada de vento apagou a chama. O Sr. Harris se recostou na cadeira. Meu garoto, este é o motivo pelo qual as pessoas ignoram você. Ethan franziu a testa. Eu não entendo. O Sr. Harris riu. Uma pequena chama só permanece acesa quando é protegida. Mas quando brilha forte demais, convida o vento. Ethan sentou-se em silêncio até que a realização o atingiu. As pessoas nem sempre o ignoram porque não gostam de você. Às vezes, o ignoram porque seu crescimento as deixa desconfortáveis. Antes você estava no mesmo nível delas, previsível, familiar. Mas quando evolui, melhora ou as supera, elas começam a se sentir pequenas na sua presença. Em vez de crescerem com você, preferem se distanciar. Naquela noite, Ethan tomou uma decisão. Ele parou de buscar explicações. Ele parou de se diminuir para se encaixar. Ele parou de se sentir mal por superar pessoas que escolheram permanecer as mesmas. E assim, de repente, encontrou paz em ser ignorado. Porque percebeu que não estava sendo rejeitado, estava simplesmente ascendendo. As pessoas nem sempre o ignoram porque você fez algo errado. Elas o ignoram porque seu crescimento as lembra de sua própria estagnação. Uma vela que queima forte demais sempre deixará o vento inquieto. Então, não diminua sua luz apenas para ser visível para aqueles que se recusam a brilhar. Número 1. Eles estão testando sua reação.
Vamos falar sobre uma tática sutil, mas manipulativa, que algumas pessoas usam: ignorá-lo para ver como você reage. Um dia, estão engajados, responsivos e tudo parece bem. No outro, silêncio. Nenhuma resposta. Sem ligações. Apenas uma energia fria e distante. Mas aqui está a questão. Isso nem sempre significa que perderam o interesse. Às vezes é um teste. Aqui está a verdade. Ignorá-lo pode ser a maneira que eles têm de medir sua reação. Eles querem saber o quanto você se importa, o quanto de esforço você está disposto a colocar e, mais importante, quanto controle eles têm sobre você. Se você começar a mandar mensagens duplas, a explicar-se ou a perguntar o que há de errado, eles vencem. Você acabou de provar que a ausência deles afeta você. E uma vez que percebem que tem essa alavancagem sobre você, o jogo muda. Pense nisso como um jogo de cabo de guerra. Imagine que vocês estão segurando uma corda. No momento em que eles soltam, ou seja, ignoram você, estão esperando para ver se você puxará com mais força, se irá persegui-los. Mas o que acontece se você não puxar? O jogo acaba. Esse é o poder de não reagir. Se eles o ignoram para testar sua resposta e você não dá a eles nada, eles perdem o controle. E é aqui que entra a sabedoria estoica. Aquele que menos precisa dos outros é o mais poderoso. A verdadeira força não está em provar que você se importa. Está em não precisar de validação externa para se sentir seguro. Quando você para de perseguir, de explicar demais e de tentar provar seu valor, você se torna intocável. Um tempo atrás, notei um padrão estranho com alguém que eu considerava próximo. Sempre que eu me afastava um pouco, ficava ocupado, focado nos meus próprios objetivos. Essa pessoa, de repente, começava a agir friamente, sem respostas, sem esforço. No começo, presumi que estivesse apenas ocupada, mas então resolvi testar algo. Eu não persegui. Sem mensagens extras. Sem, ei, está tudo bem? Apenas silêncio. E sabe o que aconteceu? Depois de alguns dias, essa pessoa voltou. De repente, estava interessada novamente. Amigável, envolvente, como se nada tivesse acontecido. Foi quando percebi, não era sobre perderem o interesse. Era um teste para ver se eu imploraria por atenção. E como eu não fiz isso, eles perderam a vantagem. Como lidar com isso? Reconheça o padrão. Se alguém se afasta repetidamente, esperando que você os persiga, isso não é um acidente, é um jogo. Não morda a isca. Se alguém o ignora apenas para obter uma reação, não dê nada a essa pessoa. Lembre-se do seu valor. As pessoas certas não precisam manipulá-lo para testar se você se importa. Elas simplesmente sabem. No fim do dia, a atenção deve ser mútua, não testada. Se alguém está jogando, deixe que joguem sozinhos. Número 2, eles não se beneficiam mais de você. Vamos falar sobre uma das experiências mais frustrantes. Quando as pessoas começam a ignorar você de repente. Um dia são calorosas, envolventes, fazem planos. No dia seguinte, silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma resposta. Apenas uma frieza que não estava lá antes. E você fica se perguntando, o que eu fiz de errado? Aqui está a dura verdade. Algumas pessoas nunca estiveram realmente ali por você. Elas estavam ali pelo que você poderia oferecer. Talvez fosse o seu apoio, suas conexões, sua generosidade, ou até mesmo a maneira como você as fazia se sentir. Mas no momento em que não precisam mais de você, elas desaparecem. Pense nisso como uma tomada de energia. Pessoas que só ficam por perto para se beneficiar de você são como dispositivos conectados a uma tomada.
Enquanto estiverem carregando, obtendo o que precisam, permanecem conectadas. Mas no momento em que estão totalmente carregadas ou encontram uma tomada melhor, simplesmente se desligam e vão embora. É por isso que algumas pessoas desaparecem sem aviso. Elas nunca valorizaram você, apenas a energia que podiam extrair de você. E é aqui que entra a sabedoria estoica. Epicteto disse uma vez: apegue-se ao que é verdadeiro, não àqueles que são temporários. Essa é a chave. Pare de apegar seu valor a pessoas que estão apenas de passagem. As pessoas certas não desaparecem quando não precisam mais de algo de você. Elas ficam porque valorizam você e não apenas o que você pode oferecer. Eu me lembro de uma época em que alguém na minha vida parecia genuinamente interessado em mim. Essa pessoa estava sempre entrando em contato, sempre amigável. Mas olhando para trás, percebo que havia um padrão em cada interação. Eles sempre precisavam de algo. Conselho, um favor, apoio emocional. E eu dava porque acreditava em estar presente para as pessoas. Mas um dia decidi recuar, não de forma rude, apenas para ver se essa pessoa entraria em contato sem precisar de algo. E adivinhe, eles desapareceram, sem mais ligações, sem mais mensagens. Foi quando percebi, eles nunca foram realmente meus amigos. Eles estavam apenas me usando como uma conveniência. E no momento em que parei de dar, eles não tinham mais motivo para ficar. Então, como lidar com pessoas assim? Reconheça os sinais. Se alguém só está por perto quando precisa de algo, preste atenção. Pare de perseguir quem vai embora. No final do dia, algumas pessoas vão embora quando não se beneficiam mais de você. Não leve isso para o lado pessoal. Leve isso como uma lição, porque aqueles que ficam são aqueles que realmente deveriam estar ao seu lado. Se você achou essa reflexão valiosa, curta e inscreva-se para mais conteúdos poderosos. Número 3. Eles são influenciados por outros. Vamos falar sobre algo frustrante, mas revelador. Quando alguém começa a agir de forma diferente com você, não por causa do que você fez, mas por causa do que ouviu. Um dia, essa pessoa é calorosa e amigável. No outro, fria, distante e desinteressada. E você fica se perguntando, o que mudou? Aqui está a verdade. Uma pessoa de mente fraca pode se voltar contra você apenas por fofoca ou influência externa. Algumas pessoas não formam suas próprias opiniões. Elas deixam que os outros pensem por elas. Em vez de buscar clareza, elas dão ouvidos a sussurros, rumores e julgamentos externos. E uma vez que essas sementes de dúvida são plantadas, começam a enxergar você pelas lentes de outra pessoa e não pelas próprias. Pense nisso como uma folha ao vento. Uma árvore forte permanece enraizada, não importa quão forte o vento sopre. Mas uma folha fraca, ela é levada em qualquer direção. Pessoas que são facilmente influenciadas funcionam da mesma maneira. Elas não têm uma base sólida própria, então seguem qualquer força externa que as empurre. Se alguém pode ser convencido a se voltar contra você sem questionar a verdade, essa pessoa nunca foi confiável para começar. E é aqui que a sabedoria estoica entra. Uma mente que pode ser facilmente influenciada nunca foi realmente sua para começar. Pessoas com real integridade buscam a verdade, não rumores. Se alguém pode se virar contra você tão facilmente, considere isso uma lição, não uma perda. Eu me lembro de uma época em que um amigo próximo, de repente, se tornou distante, sem explicação, sem discussão, apenas uma mudança perceptível. No começo pensei que estivesse apenas ocupado. Mas então, ouvi por meio de outra pessoa que esse amigo tinha espalhado algo falso sobre mim.
Em vez de vir até mim para esclarecer, ele simplesmente acreditou. Eu tinha duas opções: perseguir essa pessoa e tentar me explicar, deixá-la mostrar sua verdadeira natureza. Escolhi a segunda opção. Não tentei corrigir os rumores. Não implorei para que vissem a verdade. E sabe o que aconteceu? Meses depois, essa pessoa voltou, percebendo que aquele que espalhou mentiras sobre mim havia feito mesmo com os outros. Mas a essa altura, eu já tinha seguido em frente. Porque a verdade é simples. Qualquer um que pode ser facilmente manipulado contra você nunca esteve realmente ao seu lado. Como lidar com isso? Não se defenda para pessoas comprometidas em entendê-lo mal. Se elas não valorizam a verdade o suficiente para perguntar, não merecem uma explicação. Deixe as pessoas revelarem sua lealdade. Número 4. Você parou de jogar pelas regras deles. Vamos falar sobre o que acontece quando você para de tolerar manipulação. Pessoas que antes dependiam de controlar você começam a se afastar. No começo, isso pode parecer confuso. Alguém que antes era próximo de você, de repente, se torna distante. Essa pessoa para de procurá-lo, de incluí-lo e pode até agir friamente. Mas quando você dá um passo para trás, percebe que o comportamento dela mudou porque o seu mudou. Aqui está a verdade. Quando você para de jogar pelas regras deles, eles perdem o controle sobre você. Algumas pessoas só permanecem por perto enquanto podem ditar como você pensa, age ou responde. No momento em que você para de tolerar as chantagens emocionais, a manipulação sutil, a necessidade constante de controle, elas começam a desaparecer. Não porque você fez algo errado, mas porque elas nunca o valorizaram como um igual. Apenas como alguém que podiam influenciar. Pense nisso como uma marionete com as cordas cortadas. Imagine uma marionete sendo manipulada por um titereiro. Enquanto as cordas estiverem intactas, o titereiro controla cada movimento. Mas o que acontece quando as cordas são cortadas? A marionete não se move mais do jeito que eles querem. E em vez de aceitar essa mudança, o titereiro simplesmente vai embora. Porque sem controle, ele perde o interesse. É exatamente assim que manipuladores operam. No momento em que você para de reagir da maneira que eles esperam, eles recuam. Não porque você mudou, mas porque eles perderam o poder sobre você. E é aí que entra a sabedoria estoica. O preço da independência é a perda daqueles que queriam você dependente. Ser verdadeiramente independente significa permanecer firme em seus valores, mesmo quando isso lhe custa relacionamentos. Pessoas que realmente o respeitam vão se ajustar aos seus limites. Mas aquelas que apenas valorizavam o controle que tinham sobre você vão desaparecer. E isso não é uma perda, é uma bênção. Eu me lembro de alguém na minha vida que constantemente tentava controlar a maneira como eu respondia às situações. Se eu discordasse, essa pessoa me fazia sentir culpado. Se eu estabelecesse um limite, me acusava de ser injusto. Por muito tempo, eu joguei o jogo. Pensei que se apenas mantivesse a paz, as coisas iriam melhorar. Mas um dia, eu parei. Escolhi não explicar, não justificar, apenas manter minha posição. E sabe qual foi a resposta? Eles desapareceram. Sem conversa, sem discussão, apenas distância. No começo pareceu uma perda, mas então percebi que não era perda, era liberdade. Como lidar com pessoas assim? Reconheça o padrão. Se alguém só fica por perto quando pode controlá-lo, isso não é uma conexão real. Pare de se justificar.
No momento em que você para de explicar e começa a agir, eles perdem o poder sobre você. Deixe-os ir embora. Se alguém só valorizava você enquanto podia influenciá-lo, a ausência dessa pessoa é um sinal de que você está no caminho certo. No final do dia, nem todo mundo vai celebrar sua independência, mas aqueles que se afastam, eles nunca estavam com você, apenas com o controle que tinham sobre você. Então deixe-os ir e permaneça firme em quem você é. Número 5. Eles se sentem intimidados pelo seu crescimento. Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não espera. O momento em que você começa a crescer, algumas pessoas vão se distanciar. Não porque você fez algo errado, mas porque seu progresso as deixa desconfortáveis. Elas gostavam de você desde que você permanecesse no nível delas. Desde que você não fosse um lembrete de tudo o que elas poderiam ser, mas não estavam dispostas a trabalhar para alcançar. Mas quando percebem que você está crescendo, em vez de apoiá-lo, elas se afastam. Aqui está a verdade. Algumas pessoas preferem perder você do que confrontar suas próprias inseguranças. Elas não odeiam seu sucesso. Odeiam o que isso as obriga a ver nelas mesmas. Pense nisso como escalar uma montanha. Imagine que você e um amigo estão subindo juntos. No começo, tudo é fácil. A conversa flui. A jornada parece compartilhada. Mas então, você começa a se esforçar mais. Você sobe mais alto. E, de repente, essa pessoa começa a desacelerar. Ela reclama da dificuldade. Sugere que vocês voltem, ou pior, começa a se ressentir de você por continuar subindo. Até que de repente ela para e diz algo como: você mudou. Você não é mais o mesmo. Mas o que essa pessoa realmente quer dizer é: eu não consigo acompanhar. E em vez de crescer com você, ela prefere ficar para trás. E é aqui que a sabedoria estoica entra. Não encolha para deixar os outros confortáveis. Cresça e deixe que eles escolham. Seu crescimento não é um ataque a ninguém. É um teste para ver quem está disposto a crescer com você. Eu tinha um amigo próximo. Vamos chamá-lo de Davi. Sempre estivemos no mesmo caminho, mesma mentalidade, mesmas rotinas. Mas então, algo mudou. Comecei a me concentrar no autoaperfeiçoamento, lendo mais, definindo objetivos maiores, mudando minha visão sobre o sucesso. No início, Davi parecia solidário, até animado. Isso é incrível, cara, continue. Mas conforme continuei progredindo, sua energia mudou. Ele começou a fazer piadas sobre isso. Então agora você é melhor do que nós? Sempre com um tom brincalhão, mas com uma ponta afiada. As pequenas provocações logo se transformaram em desculpas para me evitar. Cara, você está ocupado demais para mim agora. E eventualmente percebi algo. Ele não estava mais celebrando meu crescimento. Ele estava procurando maneiras de minimizá-lo. Um dia, decidi confrontá-lo. Não de forma agressiva, apenas um simples: e sinto que as coisas estão diferentes entre nós. O que está acontecendo? Ele deu de ombros. Você simplesmente mudou, cara. Não sei. Me parece que você está se esforçando muito. Foi quando percebi. Eu não tinha mudado tanto assim. Ele é que havia permanecido o mesmo. E em vez de se inspirar, se sentiu intimidado. Em vez de crescer comigo, escolheu se afastar. Como lidar com isso? Não se encolha. Se alguém não consegue lidar com seu crescimento, essa é a batalha deles para lutar, não sua. Preste atenção às mudanças de energia. Se alguém se afasta quando você sobe de nível, nunca esteve realmente torcendo por você. Deixe-os ir em paz. Nem todo mundo está preparado para continuar sua jornada com você.
No final do dia, crescer tem um preço: a perda daqueles que se recusam a crescer com você. Mas os verdadeiros amigos, eles não apenas continuam com você, eles o impulsionam ainda mais alto. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com obrigado, Deus, e curta o conteúdo. Seu apoio significa muito e me motiva a continuar criando mais vídeos inspiradores. Espero que você encontre valor neles e que possamos continuar aprendendo juntos. Obrigado pelo seu apoio. Número 6. Você expôs a verdadeira natureza deles. Vamos falar sobre o que acontece quando você para de tolerar a desonestidade, a manipulação ou o egoísmo. Algumas pessoas irão desaparecer, não porque você as afastou, mas porque elas não podem existir em um espaço onde suas mentiras não funcionam mais. Elas confiaram em engano, meias-verdades, motivos ocultos. E no momento em que você vê através disso, elas fogem. Aqui está a verdade. Quando você expõe a verdadeira natureza de alguém, essa pessoa tem apenas duas escolhas: mudar ou ir embora. E a maioria escolhe ir embora, porque é mais fácil fugir do que encarar as próprias falhas, reconhecer o próprio egoísmo, admitir as próprias falsidades. Você não perdeu ninguém. Eles é que perderam o poder de manipulá-lo. Pense nisso como acender a luz em um quarto escuro. Imagine entrar em um ambiente cheio de sombras. Tudo parece normal, até que você acende a luz. De repente você vê a bagunça, a poeira, as coisas que estavam escondidas na escuridão. Agora, você não pode mais ignorar o que está diante de você. E é exatamente isso que acontece quando você reconhece a verdadeira natureza de alguém. No momento em que a luz da verdade brilha, aqueles que prosperavam nas sombras não suportam. Eles dirão: você mudou. Mas o que realmente querem dizer é: você parou de me deixar tirar vantagem de você. E é aí que entra a sabedoria estoica. A verdade ofende apenas aqueles que vivem uma mentira. Uma pessoa honesta, responsável e genuína não teme a verdade. Mas aqueles que se alimentam da enganação, eles odeiam a verdade, porque ela os expõe. Eu me lembro de alguém na minha vida que sempre se fazia de vítima. Todo problema, todo conflito nunca era culpa dessa pessoa. E por muito tempo eu acreditei nela. Eu a defendi. Dei o benefício da dúvida. Mas então, pequenas coisas começaram a não se encaixar. Pequenas mentiras, contradições, momentos em que a máscara caiu. Até que um dia fiz algo diferente. Parei de aceitar cegamente suas desculpas e comecei a fazer perguntas diretas. E qual foi a reação? Defensividade instantânea. De repente, eu era muito duro. Eu estava analisando demais. Eu não era mais a mesma pessoa. E então, essa pessoa desapareceu, sem explicação real. Apenas distância. Porque uma vez que parei de jogar junto, ela não tinha mais nada a ganhar. Como lidar com isso? Não se arrependa de ver a verdade. Pode ser doloroso, mas é melhor do que viver em uma mentira. Deixe-os ir. Se alguém desaparece quando não pode mais enganá-lo, essa pessoa nunca foi genuína. Permaneça firme em sua integridade. As pessoas certas apreciarão sua honestidade. As erradas fugirão dela. No final do dia, a verdade não destrói relacionamentos reais. Ela apenas destrói os falsos. Então, deixe aqueles que confiavam no engano desaparecerem. Você está melhor sem eles. Número 7. É uma bênção disfarçada. Vamos falar sobre algo que parece rejeição no começo, mas na verdade é um presente. Quando as pessoas começam a ignorá-lo, isso dói.
Faz você questionar o que deu errado. Pode até fazer você se sentir indesejado. Mas aqui está a verdade. Ser ignorado não é uma perda. É um filtro. As pessoas que de repente param de reconhecê-lo, que se distanciam sem explicação, estão apenas revelando algo importante. Elas nunca foram verdadeiramente destinadas a ficar. E em vez de ver isso como algo para lamentar, e se você visse como realmente é, uma bênção disfarçada. Pense nisso como um jardim perdendo suas folhas mortas. As árvores não lamentam as folhas que caem no outono. Elas deixam ir para dar espaço ao novo crescimento mais forte na primavera. E é exatamente assim que a vida funciona. Algumas pessoas são sazonais. Elas nunca foram destinadas a crescer com você a longo prazo. Então, quando elas vão embora ou ignoram você, elas abrem espaço para que as pessoas certas entrem em sua vida. E é aqui que entra a sabedoria estoica. Não lamente aqueles que foram embora. Seja grato. Eles apenas se revelaram. Se alguém pode ignorar sua presença tão facilmente, significa que nunca realmente a valorizou. E isso não é uma perda, é clareza. Eu me lembro de um amigo que sempre estava por perto, até que de repente não estava mais. Sem discussão, sem brigas, sem falhas, apenas silêncio. E foi nesse silêncio que percebi. As pessoas que realmente importam nunca simplesmente desaparecem. No começo eu me senti confuso, até magoado. Eu fiz algo errado? Pensei em entrar em contato, tentar consertar algo que eu nem entendia. Mas então fiz uma escolha. Eu não persegui. Dias se transformaram em semanas. E então percebi algo. Eu sempre fui o único mantendo aquela amizade viva. E quando parei de me esforçar, eles nem perceberam. Foi nesse momento que me dei conta. Eu não tinha perdido um amigo de verdade. Eu tinha perdido a ilusão de um. O silêncio era a resposta que eu nunca soube que precisava. Como lidar com isso? Mude sua mentalidade. Ser ignorado não reflete seu valor, reflete o deles. Não persiga quem escolheu ir embora. Se a ausência de alguém acontece tão facilmente, significa que a presença dessa pessoa nunca foi real. Foque naqueles que permanecem. Conexões verdadeiras não precisam ser provadas ou perseguidas. Elas simplesmente existem, naturalmente e sem esforço. No final do dia, o silêncio não é algo a temer, é algo pelo qual ser grato. Porque aqueles que te ignoram apenas abriram espaço para aqueles que realmente veem você. Se você achou esse insight valioso, curta e inscreva-se para mais reflexões poderosas.